Piano Mecânico, o 18º livro que eu li esse ano de 2021, completando 6.832 páginas para o meu desafio de 36.500 páginas que eu pretendo ler até o final do ano. Ou seja, um desafio de basicamente ler 100 páginas por dia. Esse aqui é um livro do autor Kurt Vonnegut, um autor de ficção científica que é um dos meus favoritos. E aqui, na verdade, é o primeiro livro dele, lançado em 1952. Essa obra aqui, ela pega bem na inspiração de 1984. Na verdade, eu acho que, se não me engano, dá para perceber isso, mas o autor comenta no próprio livro. Não, tem uma nota aqui no livro, no final, que comenta que foi escrito depois de 1984. Isso é flagrante, porque é claramente inspirado na obra do George Orwell. Essa obra aqui do Kurt Vonnegut pega uma situação da tecnologia de automação e exacerba isso para pegar os Estados Unidos e mostrar uma distopia tecnológica que aconteceria depois de uma fictícia Terceira Guerra Mundial, em que basicamente a sociedade é dividida em duas. Eles não usam castas, pelo contrário, eles acreditam que não existam castas, mas dividem basicamente dois grupos, que seriam um grupo intelectual, que seria os engenheiros e os gerentes, e o grupo de todos os outros pessoas, trabalhadores. Quando a pessoa chega durante a escola, ela faz uma prova que determina o QI dela, e a partir desse QI, que todo mundo sabe, só testa um tipo de inteligência, já nesse livro aqui o autor já admite isso, a pessoa é encaminhada para fazer uma faculdade onde ele vai ser um engenheiro e um gerente. Por que o que acontece? Tudo é automatizado, então os trabalhadores braçais não tem muito o que fazer, porque nas fábricas a tecnologia de automatização chegou a um ponto que a fábrica faz tudo e ninguém precisa fazer nada. E só precisa de uns gerentes e uns engenheiros. Os engenheiros criam algumas engenhocas novas, os gerentes ficam de olho em tudo, mas nem eles até ficam assim com a impressão de que eles não fazem muita coisa. Enquanto que o outro grupo, que incluiria artistas, músicos, escritores. Inclusive tem um exemplo com um escritor que é muito legal, que aparece no livro, que o escritor escreve e aí a máquina, que tudo é gerenciado pelas máquinas praticamente, e os gerentes só ficam de olho nas máquinas. Aí coloca o livro dele numa máquina lá, a máquina avalia o livro dele e diz que, primeiro, que é um livro anti-máquina, então não pode ser publicado pelo Clube do Livro, que é basicamente o único lugar que publica os livros, e segundo, que o índice de como é, legibilidade do livro está abaixo do esperado. O livro é mais denso do que seria lido pelas pessoas, então ninguém ia comprar, e aí por isso o livro não é aceito e o escritor perde todo o dinheiro, a esposa dele acaba pensando em se prostituir para conseguir levantar dinheiro para casa e tudo mais. E quem conhece a obra do Kurt Vonnegut vê que é um exemplo, digamos, entre aspas, primitivo dentro do estilo do Kurt Vonnegut de auto-inserção, que o Kurt Vonnegut tem o costume de inserir um escritor que é basicamente ele mesmo. E aqui é praticamente um livro, de certa forma, anti-máquinas, ou pelo menos anti essa ideia de uma tecnologia de automação exacerbada. Então, o livro acompanha duas perspectivas, mas a principal é a do Dr. Paul Proteus. O Dr. Paul Proteus, ele é filho de um engenheiro, digamos, lendário, que seria o pai dele, o Proteus, que meio que iniciou toda essa tendência depois da Terceira Guerra Mundial e foi um dos principais nomes que trabalhou na estruturação da nova sociedade. E o Paul, ele é um cara inteligente, ele tem um QI alto dentro dos padrões lá que mede a inteligência das pessoas, ele é um engenheiro, e ele trabalha gerenciando uma fábrica importante e está a vias de conseguir cargos ainda maiores. No entanto, o Proteus, ele tem uma insatisfação, ele não sabe se gosta da sociedade que ele vive, ele não sabe se gosta do casamento em que ele vive, ele ama a esposa dele, mas ele acha que eles vivem uma vida meio falsa, e ele acaba transitando por esses espaços, ora na cidade lá dos engenheiros, ora cruzando a ponte, indo no lugar onde os comuns vivem. E ele vai vivenciando diversas situações que vão deixando ele assim
cada vez mais inquieto, cada vez mais não querendo aquele mundo dividido, aquele mundo em que os engenheiros os gerentes tiraram tudo das outras pessoas e as outras pessoas acabam sendo relegadas a um serviço completamente nada, tipo o exército, que nessa ficção o exército nem arma de verdade tem, eles usam arma de madeira e só ficam lá, só servem para ficar posando e desfilando, ou que um serviço que eles chamam de os fedidos e ruídos, que é um negócio bem básico de fazer umas manutenções bem toscas e repetitivas e que às vezes não é necessário, mas só para dar uma coisa para a pessoa fazer. E assim, não existe exatamente pobreza nesse mundo, porque as pessoas recebem tudo do Estado, mas há uma insatisfação geral nesse panorama, porque elas não conseguem realizar as suas não conseguem se realizar, não conseguem sair dessa armadilha, não conseguem fazer alguma coisa que tenha um interesse. Em contrapartida, os engenheiros e os gerentes eles conseguem perseguir as coisas que eles querem, mas como o Paul percebe, é um negócio completamente vazio, é um negócio completamente artificial e, francamente, é um negócio completamente patético. O Kurt Vonnegut ele se esforça para mostrar esse lado aí do que seria a casta dos intelectuais, dessa sociedade aí, dessa divisão de castas praticamente, como eles são ridículos, ridículos, ridículos. É aquela cultura de empreendedora de empresa, só que apropriada para o ano lá de segundo a perspectiva do ano de 1952, e é levada à enésima potência de ridicularidade. E é um negócio muito tosco, e é justamente isso que faz é um dos motivos do Paul não querer mais aquilo, porque sente que é um negócio vazio e completamente tosco e idiota, e a forma como todos eles se comportam é completamente imbecil, porque no fim das contas nem eles mesmos têm alguma coisa de útil para fazer, já que as máquinas não é exatamente que as máquinas controlam tudo, porque essas máquinas elas são máquinas de automação, elas não são robôs, não são inteligências artificiais como a gente pensa, mas sim máquinas até simples de certa forma que seguem instruções que foram colocadas nelas e não tem uma tomada de decisão como a gente pensa na, na inteligência artificial moderna e até na inteligência artificial como pautada, por exemplo, pelo Asimov. É um negócio bem de automação mesmo, de máquina fabril, que segue instruções pré-determinadas e que toma decisões baseadas em parâmetros. Por exemplo, faz um teste de QI e se seu teste deu valor tal, você vai ser encaminhado para tal lugar, se deu valor tal, vai ser encaminhado para outro lugar. É uma espécie de programação que existe, mas é uma programação mas é diferente da programação como a gente pensa nos computadores hoje em dia. É, então não é uma ficção assim de as máquinas controlam a sociedade como robôs que determinam tudo para os humanos. Elas são máquinas bem mais simples e tá tudo lá, foi determinado anteriormente pelos humanos e as máquinas só ficam replicando isso e as pessoas já não têm mais basicamente, de certa forma, o que fazer. E ficam essas duas dicotomias entre esse pessoal os ruídos e fedidos que ficam trabalhando em coisas toscas e não tem nenhuma escolha do que eles vão trabalhar por eles mesmos, e os gerentes empreendedores que no final das contas são completamente ridículos e no final das contas fazem pouca coisa também, além de se considerar os maiorais porque eles têm um QI maior do que o pessoal que não pôde ir para a faculdade, que só existe a faculdade de engenharia eu acho basicamente faculdade de engenharia. Em contrapartida, há uma segunda narrativa nisso, que é meio que não é exatamente do ponto de vista, mas é acompanhando um tour do Shah de Bharatpur, que seria como se fosse alguém de uma religião do Oriente, completamente à parte do que é os Estados Unidos, e que está visitando os Estados Unidos para entender como é a cultura dos Estados Unidos. E o Shah, junto com o seu intérprete e um diplomata, que é um engenheiro, eles vão visitando vários lugares dos Estados Unidos e há uma dificuldade de comunicar as coisas. E faz parte da graça ver a forma como o Chá vai percebendo isso. Tipo, ele vê lá o pessoal que não tem escolha de trabalho, que fica trabalhando naqueles trabalhos mais servis, que são repetitivos e tudo mais, e ele
vê essas pessoas como escravos. E aí o intérprete tenta traduzir isso, e aí o cara, não são escravos, eles são livres, eles podem fazer várias coisas, eles têm um monte de coisa para fazer. Aí quando chega na casa de um desses caras, aí o Chá pergunta talvez no intérprete, o que você faz? Ah, eu assisto a TV. E quando não tem. Você assiste o que na TV? Ah, tem tal canal e tal canal. E aí, você faz as coisas que você queria fazer? Aí não, eu só fico fazendo as coisas aqui mesmo. Aí o Chá dá uma risada assim e fala lá a palavra dele para escravo. E tem várias situações assim de que a parte dessa que vai mostrando o Chá de Braptu é bem divertido. Bem divertida. Porque assim, o livro é todo irônico e sarcástico e com um viés de humor mostrando essa sociedade completamente doida. E que não funciona, as coisas não funcionam. Quer dizer, as coisas funcionam, mas não funcionam. E quando o pessoal vai tentando explicar lá como são as coisas, e o Chá vai interpretando isso, é tudo muito doido, porque o Chá não consegue. O que o Chá vê e o que o pessoal mostra pra ele não faz sentido. E o Chá não entende. O pessoal vai tentando mostrar, não, nossa sociedade é gloriosa, a América é próspera, a América é isso, é isso, é isso, e não consegue mostrar isso pro Chá, que mesmo se conseguisse entender um pouco melhor do idioma, do que eles estão passando lá, não ia ver nada do que isso que eles estão mostrando, porque é um negócio inglório, é um negócio feio essa sociedade aqui. No entanto, ela não é exatamente uma sociedade ditatorial. Bom, ela é porque é uma ditadura meritocrática, com esse viés no QI determinado lá por uns testes que provavelmente só testam se a pessoa seria um bom engenheiro ou não. E na verdade nem isso, porque tem engenheiros que são ruins lá. Alguns dos mais velhos que meio que estavam quando o sistema era meio nebuloso e ainda existia certa maleabilidade. E vive esse panorama que, assim, não é uma sociedade comunista nem socialista nem de longe, apesar do governo dar tudo que as pessoas precisam. Ele ainda assim tem um viés muito capitalista, muito meritocrático, em que essas empresas precisam se sobressair, precisam competir umas com as outras, precisam lucrar mais que umas às outras, precisam produzir mais que umas às outras, numa pegada bem uma busca capitalista por criação de bens de consumo, por uma superprodução de produtos e valores e tudo mais, enquanto que esse pessoal que, como o Chá de Braptur bem fala, são paralelos aos escravos do país deles, eles recebem tudo para fazer nada e acaba meio que indo retroalimentando toda essa coisa capitalista de que as coisas precisam ser produzidas para serem consumidas. Então é um negócio assim. É bem diferente. Eu acho assim. O Kurt Vonnegut é o primeiro livro dele aqui. E eu acho que ele dá um início muito bom. É um livro que eu acho mais divertido do que ler do que 1984. Não sei dizer se é melhor. Talvez 1984 seja mais emblemático, mas esse aqui tem um valor muito grande. E ele não tem o peso do de 1984. Ele poderia ter, se o autor quisesse, mas o Kurt Vonnegut já dava mostras aqui do estilo dele, de ser para ironia e para humor, só que muito mais comedido. Você lê aqui, acha um livro legal, acha um livro divertido, mas não sente que é um livro do Kurt Vonnegut. Quem conhece o autor, que leu aí Matadouro 5, Café da Manhã dos Campeões, vê aqui que o autor estava brincando ainda com o que viria a ser o estilo dele. É um proto Kurt Vonnegut aqui, e ele ainda estava muito imaturo no que se tornou o estilo dele, que ele viria a consolidar. Mas ainda assim é uma obra bem legal, é uma ficção científica interessante, cheio de, como posso dizer, cheio de nuances, cheio de coisas para você estar observando e pensando, bastante sarcástica, bastante irônica e sempre com bastante humor, mas não aquele humor assim de fazer você cair na gargalhada. Até dá para você fazer isso, mas aquele humor assim de, como posso dizer, não é nem discreto a palavra, mas aquele humor assim que vai dando umas alfinetadas e mostrando coisas que são ridículas. Ele vai mostrando pessoas e situações que são ridículas e pessoas e situações que não percebem o quão ridículas elas são. E assim vai compondo uma sociedade
meritocrática, voltada para esse negócio de dominada por máquinas burras, não são máquinas inteligentes, são máquinas burras, e que as pessoas vão seguindo esse baile que já está tudo predeterminado e não conseguem fazer nada porque vão seguindo isso e sendo ridículas e não conseguem escapar disso. E tem rebeldes nesse livro que tentam devolver a decisão, a liberdade para as pessoas, ainda que isso envolvesse muita destruição de máquinas que trazem certos confortos para a modernidade, mas no fim das contas eles também têm um componente de ridicularidade, mas eles são um grupo interessante. Eu acho que o mal do que eu vejo nesse livro é que quando chega no final, que tem digamos, um grande estouro, eu sinto que eu queria ver mais. Eu queria ver mais do que foi mostrado e eu acho que o livro poderia ter um pouco mais abordando isso. E eu queria ter visto mais da resolução do Paul Proteus com as coisas que ele faz no final, as coisas que acabam acontecendo com ele. E assim, eu fiquei cativado pela narrativa que está sendo contada, pela história que está sendo contada e simplesmente realmente queria ver mais sobre ela. Mas então fica aí minha recomendação. Como eu falei, é um livro imaturo do Kurt Vonnegut, mas é um livro gostoso de ler, um livro simples de ler, inclusive, e que tem digamos, uma pegadinha aqui da Intrínseca, que se você for ver é um livro de 500 e poucas páginas, capa dura e tudo mais, mas a diagramação dele é de um livro com conteúdo de páginas muito menor. E se eles quisessem fazer um cartão de 300 páginas, era completamente possível, mas optaram por fazer um livro mais gordo, provavelmente para justificar o uso da capa dura. Mas ainda assim, como é um autor que eu gosto muito, eu não desgostei não. Eu gostei da edição e fiquei feliz com ela. Mas eu gostei muito do personagem de Paul, porque ele é um personagem que ele está inconformado, ele não é exatamente iconoclasta, ele percebe que tudo é meio que estúpido, e ainda assim ele não consegue se livrar um pouco de sua própria estupidez, mesmo que reconhecendo ela e querendo melhorar um pouco, mas ele não deixa de ser ridículo e ele percebe isso também. Então é um personagem que eu achei massa. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado desse meu vídeo, que ficou até bem maior do que eu gostaria. Como eu falei, eu tenho que gravar esses vídeos no calor, mas é basicamente isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.